Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Quero compartilhar algo recentemente que aconteceu comigo e vou compartilhar com os irmãos a experiência que eu tive em uma agenda e depois em outro vídeo vou compartilhar uma visão que eu tive muito forte. Meus irmãos, eu fui pregar em um congresso unificado, que é um congresso de senhoras e de varões juntos. Quando eu fui para o pastor poder orar por mim, ele não orou por mim. Ele começou a louvar um hino. Vou botar o vídeo para os irmãos verem aí. Ele começou a louvar esse hino. O anjo lhe tocou, abençoado ele foi. Ali, na hora, Deus falou comigo. O tema é Neemias, capítulo 2 e versículo 18. E o Senhor falou comigo: você não vai pregar, você vai dar o seu testemunho. E ele louvou este hino que marcou no meu testemunho. E quando ele louvou esse hino, Deus falou comigo isso. Quando eu peguei o microfone, eu falei assim: irmãos, eu preciso compartilhar algo com os irmãos, porque Deus quer que eu dou meu testemunho. Depois eu entro na palavra. Só que aí eu comecei a dar o meu testemunho, e dentro do meu testemunho também aplicando a palavra, não a palavra de Neemias 2,18, mas aquilo que Deus estava ministrando para a igreja naquela noite. E nisso, eu fui dando meu testemunho, contando, dei uma resumida por causa do horário, que se for contar com detalhes é muito longo. E de vez em quando Deus faz isso. E ali eu observei que o que Deus queria fazer, irmãos. Só que o que me marcou foi no final do culto que me marcou. Na hora que o pastor estava louvando, veio duas almas chorando. Eu desci, abracei. O rapaz falou comigo, que aquele testemunho falou fortemente. Ali entregou a vida deles para Jesus. E nós no altar, veio um adolescente chorando, dobrou o joelho, entregou a vida para o Senhor Jesus. Uma presença de Deus gloriosa tomou de conta da igreja, algo que marca as nossas vidas. E observa que no final do culto, irmãos, isso que me marcou, no final do culto, uma irmã mandou um recado para mim, falou assim: pastor, tem um pastor que dá um recado para o senhor. Eu, é mesmo? Ela falou assim: sim. Aí nisso, eu peguei, descendo do altar, esse pastor pegou e veio e falou assim: pastor, eu posso te dar um abraço? Eu falei: sim, pode. Ele falou assim: pastor, eu não moro aqui, eu moro depois de Goiânia, e Deus falou comigo para poder vir a este culto, e é o último culto que eu ia vir, e daqui ia acabar com tudo, com a minha vida, ia ser o último culto, eu ia abandonar tudo, dar cabo em tudo da minha vida, acabar com tudo. E nisso, irmãos, ele me abraçou ali soluçando, falando isso. Ele falou assim: quando você começou a dar o seu testemunho, Deus ele começou a falar comigo. Ele falou bem assim: Deus começou a falar comigo fortemente. Você quer desistir? Quer abandonar? Quer morrer? Quer desistir de tudo? Você quer ir para o inferno? É isso que você quer? E nisso, irmãos, ele falando comigo isso, ele falou comigo que Deus falou com ele fortemente. Eu entendi o porquê que Deus mandou eu dar o testemunho.
não somente pela vida dele, dentre outros que estavam ali, e falou que sempre queria ouvir meu testemunho pessoalmente, mas nunca tinha ouvido. Me saiu impactado, e eu louvo a Deus por tudo isso. E observa que é isso aqui que eu acho marcante. Deus falou com uma pessoa para viajar mais de 200 km para poder vir me ouvir, sem ele me conhecer. Sem ele me conhecer, vai, que é através da vida desse pastor falar contigo. E ele obedeceu a Deus uma última vez, e lá Deus falou tudo com ele. Isso é gratificante, irmão, porque a gente vê que eu não estou aqui por estar, que Deus não me trouxe a vida por trazer. Deus, ele me trouxe a vida com um propósito, porque Deus sabe da minha sinceridade concernente à sua obra. Os que estão em minha volta, que me conhecem, eu não preciso ficar me justificando, mas Deus testifica no coração das pessoas isso. E isso é louvável a Deus, irmãos. Pessoas que entram em contato comigo constantemente, pessoas que às vezes já me ligou prestes a tirar a vida, e falando comigo e falando que ia tirar a vida, e Deus falou, liga para esse pastor, fala com ele. E ali, através da minha vida, a pessoa não tirar mais a vida, e hoje está firme na presença de Deus, com a família restituída. Tudo isso, essa é o maior bem, a maior, se puder entender, a maior riqueza que a gente pode ter nessa terra. É o bem que a gente faz a alguém, é a sua vida, você se deixar ser um instrumento de Deus para a vida de alguém que está necessitada. Aquele pastor ele falou comigo assim, eu sou pastor há 15 anos e eu estava disposto a acabar com tudo. Ele falou, pastor, ele falou comigo, pastor, continue pregando essa palavra. Continue pregando a verdade, desse jeito que o Senhor prega. Eu ouvi mensagens como essa do Senhor anos atrás, e Deus me trouxe tão longe para poder ouvir uma verdade que mexeu e mudou a minha vida. Eu estou saindo daqui hoje transformado, edificado, restituído, curado, sarado. Ele pegou meu contato, me mandou um zap que tinha chegado na casa dele 4 e pouco da manhã. Irmão, se Deus aí tocar no seu coração para poder ir em algum lugar, não é por causa do profeta que está ali, por causa do pastor que está ali, mas através do que Deus pode usar a nossa vida para aquela pessoa. Porque o testemunho, a palavra estava na minha boca para aquela pessoa. É através da minha vida que Deus vai fazer algo na vida dele. E isso é gratificante. Isso é gratificante porque a gente vê que a nossa vida aqui, ela é útil. Ela é útil para alguém. E é isso que eu quero, irmãos, todos os dias. Servir a Deus, pregar o Evangelho, ganhar almas para o reino do céu, abraçar as vidas. Sou falho, cheio de defeitos, luto constantemente para poder melhorar a minha vida diante de Deus, ser um pastor melhor, ser um esposo melhor, ser um pai melhor, me dedicar mais a Deus. Luto todos os dias. Todos os dias eu luto a se esforçar mais. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, irmão, mais você se sente um pecador. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você sente vergonha
das suas fraquezas e falhas. Você enxerga isso. Uma pessoa que está próximo de Deus e não enxerga os defeitos dela e o tanto que ela tem que melhorar, ela não está perto de Deus, ela está distante de Deus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente reconhece que precisa de Deus. Mais a gente reconhece. Em Lucas capítulo 5, quando Jesus opera um grande milagre na vida de Pedro, que é a multiplicação ali dos peixes, que joga a rede e vem aquele tanto de peixe. Quando ele chega até a Jesus, ali, Jesus se aproxima dele, ele se afasta e fala: se ausenta de mim, Senhor, sou homem pecador. Pela lógica dos nossos dias atuais, quanto mais as pessoas recebem milagres, mais elas querem milagres. E Pedro recebe um grande milagre e está falando: se afasta de mim, se ausenta de mim, porque sou um pecador. A santidade de Jesus constrange Pedro, e Pedro consegue enxergar o teu pecado ao ponto que ele não quer ficar perto de Jesus, porque a santidade de Jesus constrange Pedro. Constrange Pedro. A santidade de Deus, irmãos, ela tem que nos constranger a gente querer abandonar o nosso pecado, a viver uma vida de retidão, se esforçando dia após dia na presença de Deus. Se a santidade de Deus não te constrange a você se sentir um pecador quando a gente dobra os nossos joelhos, isso não é com 5 minutos de oração, irmão. Por isso que muitos não sentem isso. Você, quando a pessoa dobra o joelho no chão e vai orando 20 minutos, 1 hora, 1h30, 2h30, você começa a se constranger e fala: Deus, a sua santidade é grande, o Senhor é santo, eu sou tão pecador, eu sou tão falho, sou tão inútil. Ó Senhor, eu não sou digno de estar aqui na tua presença, diante da tua santidade. Algo nos constrange, irmão, porque a gente vê as nossas misérias, a gente enxerga os nossos pecados, enxerga o tanto que a gente tem que melhorar, o tanto a gente como ser humanos somos falhos, e isso nos leva a se aproximar mais e mais do Senhor, e você vai enxergar cada vez mais que você precisa de Deus. Uma pessoa que ora muito, que se dedica muito a Deus, irmãos, ela mostra o tanto que ela é dependente do Senhor. Não é porque a pessoa é forte que ela ora muito, não. Não é porque a pessoa é devota a Deus que ela é forte, não. É porque ela reconhece que ela é fraca. Ela reconhece que ela precisa constantemente de Deus para poder respirar, para poder estar de pé. É isso que todos os dias permeia no meu coração. Eu preciso de Deus. Eu preciso sentir mais Deus. Eu preciso ter experiência com Deus, viver coisas maiores com o Senhor. Irmãos, deseja isso. Deseja viver algo mais profundo com Deus. Deseja se aproximar mais de Deus. Deseja. Muitos têm vontade de ser arrebatado, de ter uma experiência surreal com Deus, mas como que você vai ter isso se você não se aprofunda? Não é você começou uma semana e já quer viver isso, não. Isso vem de uma vida com Deus. Recentemente aconteceu algo surreal comigo. Aconteceu surreal. Eu vou contar aqui para os irmãos essa experiência, porque foi muito forte. Mas você quer viver experiência com Deus? Ore mais, se entregue mais, jejue mais, vigie mais. Não é você orar 20 minutos e 1 hora e depois levantar e murmurar e falar mal da vida dos outros, falar mal de fulano, de ciclano. Não, não é isso. Porque não adianta você passar 1 hora a tua boca louvando a Deus em oração, em louvor, ou em um devocional bíblico,
e depois a tua boca e louvar coisas impropícias, falar coisas impropícias. Tem que ter a vigilância, vigiai e orai. Assim você vai viver coisas inefáveis com Deus, profundas com Deus. Algumas coisas Deus vai permitir que você compartilhe com as pessoas, outras não. É só você e Deus. Coisas que eu vivo que não é para poder compartilhar com ninguém. É coisas que eu vivo com Deus, que me alimenta dia após dia. E nós precisamos ter esse discernimento, que tem experiência, que não adianta você contar para as pessoas, que elas vão chamar você de louco, está ficando doido. Então, para poder evitar esse tipo de constrangimento na fé de alguém que não tem experiência com Deus nenhuma, ou que tem pouca experiência, tem coisas que é para você e Deus, e mais ninguém. Outras, o próprio Deus vai falar contigo. Compartilha. Como a visão que eu tive recentemente, dentro da própria visão, o Senhor me mostrava eu compartilhando nas redes sociais e compartilhando com a minha esposa. Há um tempo atrás, a minha esposa, Deus usou uma irmã e falou para ela que ela ia ter experiências como eu tenho com Deus e como eu já tive, de ser arrebatada. E ela disse que não queria, minha esposa, porque ela disse que acha isso muito forte. Mas quando foi um dia, nós chegou de uma viagem missionária e o diabo estava muito furioso com a gente. Quando a minha esposa deitou, ela viu o demônio na porta, e o demônio puxou a alma dela, querendo arrastar para o inferno. E isso é uma experiência que ela ia ter. E eu vi que ela estava do meu lado, ela estava do meu lado debatendo, tipo, lutando. E nisso eu peguei, orei, repreendi ali na memória, ela voltou. Ela falou assim: Momô, tinha um demônio na porta me puxando. Quando nós voltou a dormir novamente, um demônio muito alto, mais alto que o teto de casa, ele com os braços muito grandes, ele me apertou no meio com muito ódio, tentando me quebrar no meio, no mundo espiritual. Eu repreendi aquele demônio. Quando eu repreendi, ele saiu. Por esse nome de Jesus, eu te repreendo. Você não tem poder na minha vida, quem tem é Deus. Eu te repreendo em nome do Senhor. E ele saiu. Depois a minha esposa se debatendo. A segunda vez, ela disse que o demônio veio e tentou arrastar a alma dela para o inferno. Só que ela não queria ir. Ela sabia que tinha algo tenebroso para ela poder vir, mas não queria. E pela terceira vez, por fim, nós orou e repreendeu. E pronto, cessou. Então, depois disso, Deus ele quis dar experiência, mas nem todos estão preparados para experiências como essa, irmão. Tem pessoas que têm experiência de ser levado ao inferno e quando volta fica louco. É muita coisa para algumas pessoas. Por isso tem pessoas que quando pedem, Deus sabe que não tem estrutura para aquilo. Não é brincadeira, irmão, de viagem ao inferno, de viagem ao céu. Isso não é brincadeira. Esse povo que você vê nas redes sociais todo dia no inferno, isso aí é conversa, irmão. Isso é conversa. Não existe Deus te levando todo dia no inferno, não. Passaporte para o inferno, pro céu. Não existe isso. Está te levando todo dia lá e todo dia vendo uma coisa nova, não. Deus ele te dá uma experiência, depois ele te dá outra. E tudo em cima de uma necessidade. Necessidade essa que vai servir de alertamento para outras pessoas. Então uma pessoa na sua sã consciência, que serve a Deus, eu falo para Deus, eu não quero estar indo dentro. É horrível, irmão. Você ser arrebatado até o inferno é horrível. É experiência que você não quer isso para a sua vida. Você não quer isso nunca mais. É uma vez para nunca mais. Eu quero ser levado ao céu. Eu quero ter experiências lindas, maravilhosas. Agora, para eu poder temer a Deus, tem que ir no inferno. Não poder saber que o inferno é real, o que está escrito na Bíblia é verdade. Eu tenho que ir no inferno. Não poder crer no que está escrito lá. Isso aí foi na minha incredulidade. Deus fez tudo isso comigo. Hoje eu falo para Deus, não é mais necessário não, Senhor, não precisa. Agora, se o Senhor quiser me levar, eis-me aqui. Eu não vou negar ao chamado. Se Deus quiser me mostrar algo, como de vez em quando Deus vai e me mostra. Mas eu não quero estar aqui todo dia chegando com experiência nova do inferno. Não. Tem a palavra que nos alimenta diariamente, irmãos. E já tem experiências aqui no canal
do meu testemunho. Então tem pessoas inventando moda nas redes sociais para poder estar atrás de views, atrás de seguidor. Então, aí toda vez vem com: eu vi isso, eu vi aquilo. Que tanta visão é essa? Para mim, a visão tem que ter um fundamento. E outra coisa, visões que Deus me dá, irmãos, forte, e quando Deus me arrebata, é depois de muitas horas de oração. Pessoa orou 2 minutos, foi arrebatado, cuidado, viu? Porque o diabo também tem o poder de enganar. E tem um poder de enganar muita gente. Então a nossa vida tem que estar totalmente na dependência de Deus para poder viver algo profundo com Deus. E ter o discernimento que é Deus que está te mostrando aquilo, que é Deus que está fazendo tudo. Então, hoje muitos têm brincado muito com isso. Tem brincado de ir no inferno, tem brincado de ir no céu. Tem brincado muito, irmão. Cadê o temor? Será que vocês não têm noção da gravidade que é do que eles estão fazendo? Então, já teve pessoas já, irmãos, que falou: não, é porque o povo gosta disso. E o temor fica onde por Deus? Quer dizer que as pessoas fazem ou falam o que as pessoas gostam de ouvir? E não é isso. É por isso que aqui no canal a gente prega a palavra, a gente traz ensinamento, a gente traz pregação, a gente traz experiência, e esse é um canal aberto para a palavra de Deus e para as experiências. Não ficar aqui brincando com o sentimento de alguém, brincando com a fé de alguém, de maneira alguma. Nós, lideranças espirituais, temos que ser vigilantes. E acima de tudo, a gente devemos ter temor diante de Deus de tudo quanto a gente vai falar. Pedir sempre um direcionamento de Deus para cada mensagem pregada, para cada testemunho contado, para cada experiência dita. Tem que ter um direcionamento de Deus. Não é só chegar e falar: a Deus mostrou isso, isso, isso. Deus, o que o Senhor quer que eu falo? Chegou a hora, chegou o momento, é isso mesmo que o Senhor quer. É vida com Deus, é oração, é intimidade, é pedir ao Senhor que fale, é isso mesmo, Senhor. Então, as pessoas precisam atentar a isso, irmão. O mundo espiritual é muito sério, não é brincadeira. O demônio está dando corda para muita gente, para depois enforcar elas e levar a alma de muitos que estão brincando para dentro do inferno. Isso aqui é coisa séria, irmãos. Coisas de Deus é as coisas mais sérias que tem na face dessa terra, é as coisas espirituais. Devemos cada dia mais atentar a isso. Louvo a Deus porque nesses anos eu sempre vejo Deus trabalhando e Deus agindo e alcançando vidas e almas. E é isso. A nossa vida é revelada em frutos. A gente tem que dar frutos e permanecer dando frutos. Deus te abençoe grandemente. Espero que essa experiência tenha te edificado também, em nome de Jesus.